Olá, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa através do programa Aprender e Estudar em Casa. Então vejamos qual é o nosso mar de hoje e quais são os objetivos a serem atingidos nesta aula. Hoje vamos trabalhar as funções sintáticas, em que vamos trabalhar o sujeito, o predicado, o complemento direto, o complemento indireto e o vocativo. No final desta aula, o aluno deve ser capaz de identificar funções sintáticas dos elementos na frase, distinguir o complemento direto do indireto, reconhecer as características dos complementos direto e indireto, identificar o vocativo numa frase. Para facilitar a nossa aula de hoje, trouxe duas imagens para serem observadas e analisadas. Então, observem-nas com muita atenção. O que é que estão a ver nas imagens? Vamos à primeira imagem. Na primeira imagem, temos uma filha a presentear o pai. Concordam? Na segunda imagem, temos uma filha a oferecer uma flor à mãe. Concordam com a interpretação que fizemos? Muito bem. Então, vamos transformar a nossa interpretação numa frase. Temos aqui: a filha oferece uma prenda ao pai. E na segunda imagem, a filha oferece uma flor à mãe. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos ver quais são as funções sintáticas que cada um dos elementos desempenham na frase. Por exemplo, vamos ver qual é a função sintática que a filha desempenha na frase: oferece uma prenda ao pai. Qual é a sua função sintática? Uma prenda, qual é a sua função sintática? E ao pai também, qual é a sua função sintática? O mesmo acontece com a segunda frase. Então, vamos ver o que é função sintática. Função sintática é a função desempenhada por cada elemento dentro de uma frase. Então, como eu disse no sumário, hoje vamos estudar o sujeito, o predicado, o complemento direto, o complemento indireto e o vocativo. Então vamos ver o que é o sujeito. O sujeito é a pessoa, o objeto ou um ser que realiza a ação ou que pratica a ação. Mas o sujeito pode ser representado através de nomes ou pronomes. Por exemplo, se eu tenho uma frase: a Misé é linda, eu não quero repetir o nome Misé. Eu vou substituir o nome por um pronome pessoal adequado. Então, ela é linda. O que é função sintática? Função sintática é a função desempenhada por cada constituinte ou elemento numa frase. Como eu tinha dito no sumário, hoje vamos estudar o sujeito, o predicado, o complemento direto, o complemento indireto e o vocativo. Então vamos ver o que é o sujeito. O sujeito é a pessoa, objeto ou ser que realiza ação ou sobre o qual se fala. O sujeito pode ser representado através de nomes ou pronomes. Por exemplo, eu tenho uma frase: a Misé é linda, mas eu não quero repetir novamente o nome Misé. Então, vou substituir o nome Misé por um pronome pessoal adequado. Então, a frase seria: ela é linda. Então, vamos ver outros exemplos. Ali, o Daniel está no computador. Vamos substituir o Daniel por pronome pessoal ele. Então, ele está no computador. Temos a segunda frase: eu e a Rita vamos à biblioteca.
Então, quando se tem eu mais um outro nome ou outros nomes, o pronome pessoal adequado é nós. Nós vamos à biblioteca. Agora, como identificar o sujeito? Podemos identificar o sujeito fazendo a pergunta o que e quem. Vamos aos exemplos. Temos o Luís comeu o gelado. Quem comeu o gelado? O Luís. O livro está na estante. O que está na estante? O livro. A Bruna colheu uma flor. Quem colheu uma flor? A Bruna. A professora foi à praia. Quem foi à praia? A professora. Então, vamos ver. O Luís, o livro, a Bruna e a professora desempenham a função sintática de sujeito. Então, compreenderam o que é o sujeito? Como podemos representá-lo e identificá-lo dentro de uma frase? Muito bem. Então, vamos ver o que é predicado. Predicado é a ação realizada ou praticada pelo sujeito ou aquilo que se fala acerca do sujeito, ou aquilo que se diz acerca do sujeito. Ali temos como é constituído o predicado. O predicado é constituído obrigatoriamente, e vejam bem a palavra, obrigatoriamente por um verbo que pode aparecer sozinho ou acompanhado de outras palavras, por exemplo, os complementos. Agora vamos ver os exemplos. O Luís caiu. Vejam só, o verbo está sozinho. A Beatriz esperou. O verbo apareceu sozinho. A Benaíssa telefonou à mãe. Mas aqui o verbo já não está sozinho. Veio acompanhado de outras palavras. Nesse caso, acompanhado de um complemento. A Hilda ofereceu um brinquedo à irmã. Também aqui o verbo veio acompanhado dos dois complementos. Entenderam o que é predicado? Como é constituído o predicado? E como pode aparecer numa frase? Muito bem. Então vamos ver o complemento direto. O que é complemento direto? Complemento direto é o constituinte da frase que é selecionado pelo verbo, ou seja, é a palavra que complementa a frase com uma informação importante. Agora, como determinar o complemento direto? Podemos determinar o complemento direto através das perguntas o que é que ou quem. Então vamos ver os exemplos. Temos aqui, o Bruno comeu o bolo. O que é que o Bruno comeu? O Bruno comeu o bolo. Então, o bolo é o complemento direto. Então, ali o Bruno desempenha a função de sujeito, comeu o bolo desempenha a função do predicado e o bolo desempenha a função de complemento direto. Agora, vamos ver um outro exemplo. Como eu disse, responde às duas perguntas. Então, vamos ver o outro exemplo. O José encontrou o amigo. Quem o José encontrou? O José encontrou o amigo. Logo, o amigo é complemento direto. Viram que o complemento direto respondeu às duas perguntas? Muito bem. Agora vamos ver as características do complemento direto. Como vimos, faz parte do predicado, responde às perguntas o que ou quem. Pode ser substituído pelos pronomes pessoais o, os, a, as. Agora vamos ver os exemplos. Temos aqui, a Patrícia requisitou um livro.
Então, o complemento direto vai ser substituído por pronome pessoal o. A Patrícia requisitou o. A Dona Teresa felicitou as alunas. Então, as alunas vai ser substituído por pronome pessoal as. A Dona Teresa felicitou as. A vegetação cobria a montanha. A palavra montanha, que é o complemento direto, vai ser substituído pelo pronome pessoal a. A vegetação cobria a. Agora vamos fazer um pequeno exercício para avaliarmos o complemento direto. Então, lê cada uma das frases com atenção e seleciona a opção que corresponde ao complemento direto. Temos a linha A, os pais ligaram a televisão. Temos ligaram os pais à televisão. A linha B, a Rita comprou um livro. Um livro, a Rita comprou. A linha C, a Inês partiu os pratos. Temos partiu os pratos, a Inês. O que é que vão fazer? Vão escolher a opção que corresponde ao complemento direto. Eu vou dar-vos um tempinho para escolherem a opção correta. Já terminaram? Escolheram corretamente as opções? Então vamos fazer a correção. Temos a linha A. Qual é a opção que escolheram na linha A? Escolheram a televisão. Muito bem. E a linha B? Qual é a opção que escolheram? Um livro. Muito bem. E a linha C? Qual é a opção que escolheram como complemento direto? Os pratos. Muito bem. Então, perceberam o que é complemento direto? Como determiná-lo numa frase? E quais são as suas características? Ótimo! Gostei do vosso desempenho. Agora, vamos ver o complemento indireto. O que é o complemento indireto? Tal como o complemento direto, o complemento indireto é selecionado pelo verbo. Como se determina o complemento indireto? Podemos determinar o complemento indireto através da pergunta a quem. Agora vamos ver os exemplos. A Clarice ligou à mãe. Quem a Clarice ligou? A Clarice ligou à mãe. A professora explicou aos alunos. Quem a professora explicou? A professora explicou aos alunos. Viram como é que é fácil identificar o complemento indireto na frase? Agora vamos ver as características do complemento indireto. Assim como o complemento direto, o complemento indireto faz parte do predicado. Responde a pergunta a quem, vem sempre acompanhado de uma preposição que pode estar clara ou subentendida na frase, pode ser substituído pelos pronomes pessoais lhe ou lhes. Agora vamos ver os exemplos. A Adriana deu uma flor à mãe. Então, vamos substituir o complemento indireto à mãe pelo pronome pessoal lhe. A Adriana deu-lhe uma
flor. Viram o que é que aconteceu? O verbo puxou o complemento indireto, a substituição do complemento indireto. A hiena obedeceu ao leão. A hiena obedeceu-lhe. O complemento indireto foi substituído pelo pronome pessoal lhe. O menino falou aos colegas. O menino falou-lhes. Viram que aqui o pronome pessoal é lhes, porque quando é singular, a substituição deve ser lhe, mas quando é plural, é lhes. Perceberam? Agora vamos fazer um pequeno exercício para avaliarmos o complemento indireto. Então, destaca nas frases o complemento indireto. Temos a primeira frase: o Tiago obedeceu à tia. O orador falou à multidão. Então, o objetivo do exercício é escolher o complemento indireto. Podem circular, podem sublinhar. Eu vou dar-vos um tempinho para escolherem a opção correta. Já terminaram? Destacaram bem o complemento indireto presente nas duas frases? Então vamos à correção. O Tiago obedeceu à tia. Então qual é o complemento indireto aqui? A tia, muito bem. O orador falou à multidão. Qual é o complemento indireto aqui? A multidão, muito bem. Compreenderam o que é complemento indireto? Como identificá-lo numa frase? E quais são as suas características? Maravilha! Agora vamos ver outra função sintática, que é o vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é um termo utilizado para chamar ou explicitar um ouvinte. Vem sempre separado por uma vírgula. Pode estar no início, no meio ou no fim da frase. Então vamos ver o exemplo. Temos aqui: ó Leonor, não caias. Temos o vocativo ó Leonor. Temos cuidado, Leonor, não caias. Temos o vocativo no meio da frase. Ali, cuidado, não caias, Leonor. Também temos o vocativo no fim da frase. Viram? Está no início da frase, no meio, no fim, mas não tira o sentido da frase. Perceberam bem? Então vamos fazer um pequeno exercício para avaliarmos o vocativo. Identifica o vocativo nas frases. Temos a frase A: meninos, prestem atenção. A frase B: professor, preciso de ajuda. Qual é o objetivo aqui? É destacar ou identificar o vocativo na frase. Vou dar-vos um tempinho para identificarem o vocativo.
Já terminaram? Identificaram corretamente o vocativo? Então vamos à correção. Ali temos, meninos, prestem atenção. Qual é o vocativo aqui? É o meninos. Professor, preciso de ajuda. Qual é o vocativo aqui? Professor. Muito bem. Perceberam o que é vocativo? Como é que vem numa frase? Em que posição pode estar numa frase? Muito bem. Adorei o vosso desempenho. Agora, como eu sei que são inteligentes e estudiosos, vou deixar-vos um pequeno trabalho para exercitarem em casa. Temos as frases, vocês vão analisar sintaticamente. O que é que vão fazer em casa? Vão destacar o sujeito, o predicado, o complemento direto e o complemento indireto. Bom trabalho! Então, meninos, hoje vimos as funções sintáticas em que vimos o sujeito, o predicado, o complemento direto, o complemento indireto e o vocativo. Vimos a definição de cada um, como é que podemos identificá-los numa frase e as suas características. O trabalho que eu deixei é justamente para utilizarem tudo aquilo que vimos na aula. Assim chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Beijinhos!